Olá, pessoal. Na nossa aula de ciências hoje vamos aprender o que é o ar. Pode ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, muitas vezes nos esquecemos de que ele está ao nosso redor. O ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Por exemplo, um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Para ver o ar entra até nos minúsculos espaços entre as partículas do solo. Para identificarmos sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente com água. A água entra nos espaços entre as partículas de solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai do solo forma pequenas bolhas de água. Então, essa é uma experiência que vocês podem estar fazendo, é uma experiência simples. Se vocês fizerem essa experiência, tirem foto e mandem para a Pro, combinado? Vocês peguem um pedacinho de solo bem seco e coloquem dentro de um copo de água, um copo transparente. E vocês vão ver bolinhas de água subindo. Você sabia que apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando ou senti-lo em nossa pele? O vento é o ar em movimento e pode ser usado para gerar energia. Por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. O movimento dos aerogeradores é muito semelhante ao dos cataventos. A gente tem a imagem aqui dos aerogeradores posicionados em um terreno elevado, onde a intensidade do vento é maior. Bons ventos e a busca constante por fontes de energia limpa impulsionam o desenvolvimento da energia eólica no Brasil. A geração de energia por meio dos ventos tem alcançado cada vez mais importância e seu crescimento é expressivo por aqui. Com um dos melhores ventos do mundo, atualmente o Brasil possui mais de 14 gigawatts de capacidade eólica instalada, evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2 por ano, que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para se ter uma ideia, o fator de capacidade médio do Brasil é acima de 40%, podendo chegar a 70% em algumas regiões do Nordeste, sendo que no restante do mundo esse número cai para cerca de 25%. Segundo a ANEEL, o potencial eólico brasileiro pode alcançar até 500 gigawatts, suficiente para produzir pelo menos 2 vezes a quantidade demandada hoje pelo nosso país. Mas você sabe como é produzida a energia eólica? Em um parque eólico, existem vários aerogeradores como este, compostos pela torre, rotor e pela nacelle, formando um sistema aerodinâmico. A força dos ventos é que move o rotor do aerogerador e movimenta o eixo principal. A energia produzida pelo giro do eixo passa pelo multiplicador, chegando ao gerador, onde a energia do vento se transforma em energia elétrica. Então, a energia elétrica produzida desce por meio de cabos pelo interior da torre do aerogerador e segue até chegar às subestações, onde a tensão é elevada, para na sequência alcançar a rede de transmissão e distribuição. E então, a energia finalmente chega aos centros consumidores. E em linha com a evolução da matriz energética brasileira e um passo fundamental para nossa estratégia de crescimento, adquirimos o Complexo Eólico Alto Sertão II, localizado na região sudoeste do estado da Bahia e parte do portfólio da AES Tietê. Desde agosto de 2017, o complexo possui uma capacidade instalada de 386 megawatts, suficiente para abastecer mais de 750 mil habitantes. É a AES Tietê, trabalhando para gerar valor de forma sustentável
e transformar fontes limpas e renováveis na sua forma de energia. Agora vamos ver do que é feito o ar. O ar é uma mistura de gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. A quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos que uma garrafa está cheia de ar, o gás nitrogênio estará presente em maior quantidade, o gás oxigênio em menor e o gás carbônico e outros gases em quantidade ainda menor. Além desses gases, no ar também pode estar presentes vapor d'água, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas, em quantidades variáveis dependendo do local. Então aqui a gente tem a imagem, né, de uma garrafa representando o ar, com a quantidade dos gases. Dependendo se o ar está poluído ou não, ele vai ter mais partícula de poeira, de outros gases que poluem o ar. O gás nitrogênio está presente em maior quantidade no ar. Ele é usado no crescimento de plantas e animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos e o gás carbônico é usado por plantas e algas na fotossíntese. O ar é um componente da natureza que não pode ser visto, mas pode ser observado pela força do vento ou sentido por meio dos cheiros que chegam até nós. Ao redor da Terra, existe uma espessa camada de ar conhecida como atmosfera, que a gente já estudou, a qual é extremamente importante para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então, a gente está vendo aqui uma imagem de satélite mostrando a atmosfera terrestre, fundamental para a nossa sobrevivência. A vida na Terra não seria possível sem a presença do ar, pois além de conter gases fundamentais à respiração dos seres vivos, ele forma uma importante barreira que protege o planeta contra o excesso de raios solares. Fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas, produzem poluentes que se misturam ao ar. O ar poluído provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. A poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ele ocorra. Com a ajuda de um adulto, pesquise medidas que podem ser tomadas para reduzir a liberação de poluentes no ar da cidade onde você mora. Pessoal, a gente sabe que os carros soltam gases poluentes no ar. As fábricas também emitem gases poluentes no ar. Então, você vai pesquisar ações que ajudem a diminuir essas liberações de poluentes no ar aqui na nossa cidade, tá bom? A gente sabe que a nossa cidade não é tão pequenininha, mas a nossa cidade não é também tão grande, porque como São Paulo é uma cidade muito, muito grande, lá existe uma ação que é o rodízio de carros. Então lá existem os dias certos que você pode andar com o seu carro para evitar muitos carros nas ruas, né? Então essa é uma ação que é utilizada, que acontece em São Paulo. Sobre a atmosfera, a camada de ar formada ao redor da Terra é chamada atmosfera. Ela se estende desde a superfície do planeta até o seu limite no espaço. E em comparação com o tamanho da Terra, a atmosfera é muito fina. Mesmo sendo uma fina camada, sem a presença da atmosfera, não haveria vida em nosso planeta. Isso porque é na atmosfera que acontecem os fenômenos de clima, como a formação das nuvens e da chuva.
É na atmosfera que é absorvida parte do calor do Sol que chega à Terra, mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e os seres vivos e toda a superfície não congele. Também é na atmosfera que está presente o gás oxigênio usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. Também é na atmosfera que são filtrados alguns tipos de raios solares que prejudicam os seres vivos. Também está presente o gás carbônico, usado pelas plantas e as algas para realizar a fotossíntese. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Já nas regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo a sua quantidade. Em lugares muito altos, como o topo da montanha, por exemplo, a quantidade de ar é menor. Por isso, algumas pessoas usam cilindros de ar comprimido para evitar desmaios e náuseas, porque como o ar lá eles ficam separados, acaba tendo uma quantidade reduzida de ar, as pessoas acabam passando mal nesses lugares. Então, algumas precisam levar cilindros de ar para respirar melhor. Agora vamos estudar um pouquinho o ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez, antes mesmo de chorar, foi respirar. Ou seja, respirar e encher os seus pulmões de ar. Desde então, o ar entra e sai do seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração e o movimento de saída é chamado de expiração. Observe nas imagens o que acontece quando você respira. Então, a gente tem dois movimentos. Inspiração, quando a gente coloca o ar para dentro, e expiração, quando o ar sai. Na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. O sangue leva o gás oxigênio para todas as partes do corpo. Ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. O músculo diafragma, situado abaixo dos pulmões, ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Então, a gente inspira o oxigênio, ele vem para o nosso corpo e a gente expira, libera o gás carbônico. Olha só como o nosso corpo é uma máquina muito, muito inteligente. Você sabia? O soluço é causado por um descompasso entre o movimento do músculo diafragma e a entrada e saída de ar do corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada de ar nos pulmões, esse músculo relaxa. E quando deve relaxar para o ar sair, o músculo contrai. Nesses momentos, soluçamos. Então, ao invés de contrair, ele relaxa. Quando ele deveria contrair, ele relaxa. Ele faz uma confusão nos papéis que ele deveria fazer, nos trabalhos que ele deveria fazer. E por isso, a gente soluça. O ideal é que quando soluçamos, a gente deve respirar de maneira calma. A gente deve respirar fundo e soltar o ar devagar. Fazer isso de uma maneira calma para o diafragma voltar a funcionar de maneira correta. Assim como os seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisam absorver gás oxigênio para se manterem vivos. Os seres vivos que se desenvolvem em ambientes terrestres absorvem o gás oxigênio da atmosfera. Já os peixes e outros seres vivos aquáticos absorvem o gás oxigênio que está dissolvido na água, misturado na água.
A água entra pela boca e segue para as brânquias. A maior parte dos peixes não tem pulmões. Eles retiram o gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados brânquias. As plantas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Com esses seres vivos respirando o tempo todo, como o gás oxigênio da atmosfera não acaba? A resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que liberam gás oxigênio na atmosfera durante a fotossíntese. Nesse processo, esses organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar, produzindo glicose, que é seu alimento, e liberando gás oxigênio no ambiente. Observe o esquema. Então, ela absorve a luz solar, o gás carbônico, para fazer a fotossíntese, né? E ela libera o gás oxigênio. Por isso, o gás oxigênico nunca acaba. A gente libera gás carbônico e respira oxigênio. E a planta usa o gás carbônico e libera o gás oxigênico. Então, a gente precisa ter a luz solar. Nós precisamos e as plantas também, porque sem a luz solar, o processo de fotossíntese não acontece. Vamos então agora praticar o exercício 1 ao 7, que está na página 59, 60, 61 e 62. 1. Mesmo que não seja possível enxergar o ar, podemos perceber sua presença quando interagimos com ele. Analise as imagens e, pensando na relação de cada criança com o ar, escreva legendas para ela. Então, vocês vão ter que olhar essas imagens e relacioná-las com o ar. O que cada criança está fazendo e está acontecendo com o ar em cada imagem? Vocês vão escrever legendas para essas imagens em relação ao ar. 2. O ar é formado por uma mistura de gases, os quais estão presentes em diferentes quantidades. O gás presente em maior quantidade na atmosfera é o gás? Vocês vão assinalar com um X. 3. A quantidade do ar é muito importante, a qualidade do ar é muito importante para os seres vivos. Observe a imagem e explique como a situação representada pode afetar a saúde dos seres vivos. O que está acontecendo aí é um carro liberando uma fumaça que está causando o quê? E como isso pode afetar a saúde dos seres vivos? Vai afetar positivo ou negativamente? Vocês vão explicar. 4. Com relação à atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir. Depois, reescreva as afirmativas incorretas, tornando-as verdadeiras. Então, vocês vão ler cada afirmativa e vão dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Leia-as com atenção. 5. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Isso a gente viu. Lembram que em cada local as partículas estão em quantidades diferentes? Observe as imagens e circula aquela que representa em que a coluna de ar é maior. 6. A entrada e saída de ar dos pulmões ocorrem por meio da inspiração e da expiração. Analise as imagens e responda: as crianças estão inspirando ou expirando ar dos pulmões? Justifique suas respostas. Então, na primeira, a menina está cheirando uma fruta. Ela está o quê? Inspirando ou expirando? Vocês vão
escrever e vão justificar, dizer o porquê vocês acham isso. E na segunda, ele está assoprando um monte de papelzinho. Ele está inspirando ou expirando? E vocês vão justificar sua resposta. 7. Os animais precisam de ar para se manterem vivos. Leia as informações e pinte de azul aquelas relacionadas à respiração dos peixes e de vermelho as referentes aos mamíferos. Então, vocês vão ler, por exemplo, libera o gás carbônico na água. O peixe ou o gato libera gás carbônico na água? É o peixe, né, pessoal? O gato não vive na água. Então, vocês vão pintar essa informação de azul, porque essa informação está ligada, é referente ao peixe. Vocês vão ler todas e vão pintar as de azul referente ao peixe e de vermelho referente aos mamíferos. O gás oxigênio da Terra, não acaba mesmo com muitos seres vivos respirando ao mesmo tempo. Sobre esse assunto, complete as lacunas do texto a seguir usando as palavras do quadro. Então, a gente tem gás oxigênio, respiração, gás carbônico, glicose e fotossíntese. Vocês vão usar essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras para completar este quadro a seguir, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida é só me chamar.